Oi, pessoal, tudo bem? Graça e paz, nós estamos aqui para falar sobre lança o pão sobre as águas, uma passagem excelente para a questão de investimento em todas as áreas da nossa vida, pensando nesse ano de 2026. Está no livro de Eclesiastes 11, nos versos 1 e 6. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que era um sábio e que ele pediu sabedoria. E esse livro, mesmo numa depressão, quando ele escreveu, oferece uma sabedoria profunda sobre a vida e suas complexidades. Nesse texto de Eclesiastes 11, nos versos 1 a 6, Salomão exorta o lançar o nosso pão sobre as águas, um princípio que vai além de investimentos materiais e abrange aspectos da nossa vida espiritual e emocional. Preste muita atenção nessas lições valiosas desse ensinamento. Em primeiro verso, nos primeiros versos 1 e 2 desse livro de Eclesiastes 11, fala sobre a sabedoria do investimento. Vou ler esses versos para você. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Salomão nos incentiva a diversificar os nossos investimentos. Olha, ele fala, lança o teu pão sobre as águas. Depois ele coloca, porque depois de muitos dias você achará. Então, primeiro nós temos que investir, para depois nós recebermos. E aí ele diz, reparte com 7 ou ainda com 8. Então ele faz com que nós diversificamos os nossos investimentos, os nossos planos, os nossos projetos, as nossas rendas. O nosso trabalho ele não pode estar só fechado num quadrado. Nós temos que ter vários projetos, vários planos, vários investimentos. Não colocamos todas as nossas energias, as nossas forças e todo o nosso trabalho em um único lugar. Assim como um agricultor sábio espalha as suas sementes em vários campos, devemos buscar oportunidades de investimentos em diversas áreas da nossa vida. Isso realmente é muito importante e nos ensina a ser prudentes e aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas. Então, grave muito essa questão para nós lançarmos o pão, e repartirmos 7, 8 vezes, ou seja, vamos diversificar em todas as áreas da nossa vida. Agora eu vou falar sobre o que essa continuidade desse capítulo 11 nos fala sobre as incertezas do futuro. Então aqui como que nós precavemos sobre essas incertezas, porque o nosso futuro é incerto. O futuro econômico, o futuro do trabalho, todos os nossos futuros é incerto. Preste bem atenção nessa passagem nos versos 3 e 4. Estando as nuvens cheias, derramam as chuvas sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Então eu queria realmente rever isso. Estando as nuvens cheias, elas derramam chuva sobre a terra. A árvore ela pode cair para o sul ou para o norte, nós não sabemos para onde ela cai. Mas se nós ficarmos olhando o vento, nós nunca semearemos. E se nós ficar observando as nuvens, se nós podemos plantar ou não, nós nunca vamos colher. Então isso nos lembra dessa imprevisibilidade da vida, das estações do ano, que nós já falamos isso num outro episódio que nós comentamos, que nós não podemos controlar. Mas assim como não sabemos qual a semente vai prosperar, qual a árvore que vai cair, também nós não conhecemos completamente o que o futuro nos reserva. E isso nos desafia a confiar em Deus, a lançar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, mesmo quando nós não entendemos totalmente o caminho que Ele tem.
Não entendemos as portas que Ele fecha, não entendemos as portas que Ele abre, mas nós entendemos que há uma incerteza nesse futuro. Mas a certeza que nós temos é que tem alguém que está à nossa frente, alguém que peleja por nós. E essa é a importância. Então, mesmo que o tempo não esteja fácil para plantar, nós temos que plantar. Se nós queremos colher, nós temos que semear. E nós temos que semear em vários campos, não só num. E agora, para terminar essa questão de lançar o pão sobre a água, dessa reflexão desse livro e esse capítulo tão importante, porque faz-nos realmente ver como que nós estamos investindo o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, os nossos planos e projetos, é a importância da ação e da persistência. Ouçam bem esses versos de 4 a 6. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará ou nunca colherá. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras que Deus faz. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual semente prosperará, se é aquela ou a da direita ou da esquerda, ou se ambas igualmente boas, você poderá colher. Então, o que Salomão quis nos dizer aqui? Salomão nos encoraja a agir com diligência e persistência, quer dizer, nós temos que semear de manhã e de tarde, nós não podemos parar de semear, não é pelas tempestades da nossa vida que nós vamos parar de semear. Outra coisa que ele nos fala é que você tem que semear em vários campos, porque você não sabe se é a primeira ou se é a segunda ou se ambas vão dar frutos. Então, é muito importante nós termos persistência, mesmo nos momentos de incerteza, mesmo nas portas fechadas, mesmo nos projetos que não deram certo, mas devemos ter persistência e lembrar que, enquanto nós esperamos pelos resultados, devemos continuar trabalhando com dedicação, oferecendo o nosso melhor, as nossas habilidades, os nossos talentos, naquilo que nós nos desempenhamos em fazer. Essa passagem, ela nos ensina a não desanimar diante das dificuldades, mas continuar perseverando com fé e determinação. Porque eu falo sempre, Hebreus diz que a fé, ela vem pelo fazer antes de ver, né? Então, a fé é aquilo que nós colhemos antes de nós sentirmos. E isso é o princípio de lançar o pão sobre as águas. Ela desafia nós sermos sábios em nossos investimentos materiais, investimentos de planos, de projetos, de sonhos, de visão, confiantes em Deus diante das incertezas do futuro. E nós vivemos uma incerteza de futuro. Esse ano é um ano importante no Brasil porque é um ano eleitoral. As inconsistências de investimentos, né, de financiamentos, de dinheiro, são altos e baixos, né? Então isso é muito importante de nós persistirmos em nossa jornada, tanto no nosso trabalho, na nossa vida profissional, nos nossos investimentos na área financeira, mas principalmente na nossa vida espiritual, porque se nós não estivermos espiritualmente fortalecidos em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, em termos de boas palavras, todas aquelas atitudes em que eu falei no passado, né, que nós falamos anteriormente a isso, nós devemos aplicar essas lições em todas as áreas da nossa vida, todas essas atitudes que nós tivemos promessa, que fazermos lançando a confiança no Senhor, obedecendo ao Senhor, lutando, tendo coragem, tudo isso faz com que nós tenhamos o lançar do pão, né? E isso faz com que nós confiamos em Deus, e nós confiando em Deus, nós agimos com sabedoria, com diligência, e os nossos investimentos nos tragam não apenas recompensas materiais, mas também de crescimento espiritual. Além disso, uma fé profunda no nosso Criador. Por isso, nesse momento, eu faço uma breve oração para todos que estão aqui.
Senhor, nos dê, Senhor, a nossa sabedoria, Senhor Deus, para que nós possamos lançar o nosso pão. Lançar o nosso pão, Senhor Deus, como Tu diz, ó Pai, para que nós sabemos semear em vários campos, que os nossos planos e projetos não estejam só limitados a um só, mas temos vários planos, vários projetos, várias portas para bater, Senhor Deus. Pai, e que mesmo com as intempéries, Senhor Deus, desse mundo, mesmo com as intempéries de lutas, nós realmente confiamos que isto está à frente de nós, que nós sejamos persistentes e que nós nunca deixamos de exigir e principalmente de confiarmos no Senhor, porque o Senhor nos ensina que mesmo diante das dificuldades tem alguém que peleja por nós, tem alguém que vai à nossa frente e que nós crescemos cada vez mais na Tua presença, em espírito e em verdade, porque sabemos que Tu és um Deus de promessa, que cumpre, que tem palavra, como o Senhor fala, tanto em Salmos como em Isaías, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que diria e não faria. Aqui vou terminando, deixo aqui um abraço a todos e realmente peço para que vocês compartilhem, para que vocês realmente façam os seus comentários, para que vocês deem o seu like, para que me sigam na minha rede social e também no grupo Cartas, que é o nosso grupo de devocional do Senhor para nós. Sempre digo que isso aqui é uma ferramenta, eu sou somente um instrumento, que Ele cresça e que eu diminua. Espero realmente que todas as mensagens que nós temos colocado desse ano para você, a mensagem dos anos, da estação dos anos, a mensagem que nós tivemos das atitudes para que recebemos a promessa, a mensagem essa que nós lançarmos o nosso pão nesse ano de 2026, para que quando chegamos em dezembro nós temos uma colheita farta, abundante e próspera, com muita luta, lógico, mas que realmente nós cumprimos esse trabalho e mais orações e mais que a gente vai postar para vocês essas mensagens que vêm do Senhor e que somente eu sou instrumento para vocês. Um abraço e um beijo. Aqui quem vos fala é Cristo Amaral.